Amém, amados? Vamos orar pela pastora Mena. Amém? Que está ministrando a palavra mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua vida, Senhor. Mais uma vez tem se apresentado disponível para ti, Senhor. Toma ela mais uma vez em tuas mãos, Pai, e usa ela como instrumento poderoso em tuas mãos para edificar a tua igreja, Senhor. Nós damos a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Louvor. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer que vocês não se preocupem, porque a ministração ela é pequenininha. Mas eu creio que ela vai falar muito conosco, amém? Amém. Primeiramente falando comigo. Só que antes, a Indianada vai colocar um louvorzinho lá, um louvor, mas só uma partezinha, só para dar um gás aqui, não sei ministrar sem meu louvor. Que engraçado, né? Como Satanás hoje, então a gente pode falar assim, mas... Hoje eu vim falar sem esconder nada. Minha alma tá fria, machucada. Eu tentei ser forte, mas não deu. E confesso, eu quase me perdi de Deus. Tem dias que a fé parece tão distante e o medo fala mais alto que antes. Eu ajoelhei, mas não sei o que dizer. Só queria Deus ouvir o Senhor responder. Eu estou aqui, sei com que eu estou, sem força, sem resposta. Aleluia! Sou Deus. Se o Senhor ainda me escuta aí, então fala comigo. Fala com o nome do Senhor. Eu preciso. Eu estou aqui, nunca saí do teu lado. Mesmo em silêncio eu tenho te guardado. Você chorou, achando que era o fim, mas é a minha mão cuidando de você assim. Eu vi cada noite que você não dormiu, cada lágrima escondida eu assisti. E antes mesmo da tua oração subir, eu já tinha decidido te reconstruir. Então é o Senhor me sustentando. Quando eu pensei que estava desabando, quando eu achei que ninguém ia me ouvir, é o Senhor dando tudo por mim. Perdão por tantas vezes duvidar, mesmo sem ver, o Senhor estava lá. Se o Senhor ainda acredita em mim, então eu levanto, eu não vou desistir. Glória a Deus, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Porque é isso que o inimigo quer. Mas é o Senhor que nos levanta. Eu tinha preparado uma palavra a semana inteira. Ela já estava prontinha. E quando eu fui passar para o caderno, era sexta-feira já. E o Senhor disse, não é essa. Ele me deu outra totalmente diferente. E aí foi uma tribulação, porque aí o Leonardo chegou e queria almoçar e foi uma loucura para mim terminar, mas eu terminei. E o Senhor, Ele mudou completamente. E quando eu cheguei, eu escrevi no sábado daí assim. E quando eu comecei na sexta, e quando eu cheguei lá nas Amadas de Jesus, lá nas Amorosas, o Senhor confirmou através da menina que ministrou primeiro e através da parte. Então eu disse, meu Deus, eu não posso me escapar mesmo, eu vou ter que fazer. Aí eu deixei para sábado, né, e foi assim bem tumultuado, mas
O tema que o Senhor me deu é sobre gratidão. Que nós precisamos ser gratos. E a gratidão é o crachá do caráter do crente. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos ler um texto muito conhecido sobre Ana, 1 Samuel. Nós vamos ler do 9. Eu vou ver aqui se eu vou pular alguns versículos, tá? 1 Samuel 1, 9. A minha Bíblia diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele respondeu: Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e cometeu e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, né? Aí todo mundo conhece o livro de Ana, né? Vocês podem ler a história final, né? Ele levantou-se daí fora e ele comentou com ela e ela engravidou. Então, amados, primeiramente, essa palavra fala muito comigo, vocês vão entender. E Deus, Ele falou uma forma comigo como Ele nunca tinha falado. Porque essa palavra, eu amo essa palavra de Ana, eu amo o milagre que Deus fez. Só que, às vezes, a gente passa lendo a palavra e por mais que a gente medite, quando a gente vai ler de novo, quando Deus dá para a gente ministrar, o Senhor, Ele revela coisas que a gente nunca se teve. Como é que eu vou dizer para vocês? A gente vê como a gente está nesse processo, como a gente está passando por isso e o que a gente está fazendo. E a gente não se dá conta. E quando Deus revela e Ele fala contigo de uma forma, e Deus diz assim: não, estás errada, e tu tens que mudar. E foi assim, muito grandioso o que o Senhor falou, né? E aqui eu vou falar algumas coisas que é o que o Senhor falou para mim, né? Quem permanece grato em dias difíceis estará mostrando que confia em Deus. Porque é muito fácil, amados, nós confiar em Deus quando está tudo bem. Quando nós não temos com cheque na rua, né? Eu não tenho trabalho com cheque, mas quando o cartão está difícil de pagar, quando as coisas estão, quando tem enfermidade, quando tem os problemas, é difícil você ser grato a Deus, agradecer a Deus, embora
eu creio que esse pecado eu não tenho, porque eu sou uma pessoa que cada vez que eu vou no mercado, eu agradeço a Deus por poder comprar aquilo que eu quero comer. Eu agradeço a Deus por tudo. Isso não é o meu pecado. Meu pecado é outro que eu vou mencionar depois, tá? E amados, eu nunca vi alguém grato ser honrado por Deus. Porque quanto mais nós somos gratos pelo que Deus nos dá, Ele prepara o nosso coração, olha só, Ele prepara a estrutura do nosso coração para nós receber o que nós ainda não temos. Amém? Por isso nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Não é só quando está tudo bem. Nós temos que ser gratos a Ele quando não está tudo bem. Porque é sinal que Ele está preparando o nosso coração para entregar para nós aquilo que nós ainda não temos. Amém? A Ana, olha só, agora vem o que o Senhor falou comigo. A Ana, orando a Deus, pedindo o filho, e ao invés de Deus abrir a madre dela, Deus cerrou a madre dela. Não foi verdade? E mesmo assim, né? E é interessante, amados, porque Deus fechou a madre de Ana, mas ela não fechou o coração dela para Deus. A questão é, amados, olha só, Deus fez essa pergunta para mim. É saber se o seu coração tem coragem de continuar aberto, mesmo quando algumas portas estão fechadas. Será que nós temos? Porque quando Deus quer me pegar, Ele me pega mesmo, gente. Não adianta ninguém vir pregar para mim, porque eu só me pego mesmo quando Ele me pega. Desde nova que eu me converti foi assim. Por mais que eu ouvisse um pregador, ou por mais que eu ouço, Deus até fala comigo, mas para me pegar mesmo, Ele me pega mesmo no secreto. Ele me pega e Ele me dá uma surra. Porque quando o seu coração ele está aberto, olha só, mesmo quando algumas portas estão fechadas, significa que você, né, eu escrevi que você não está conectado à porta, nem conectado à corrente, e nem conectado com a chave, mas está conectado com aquele que é poderoso para abrir as portas. Amém. Amém? Aleluia. Olha, eu me arrepio toda, gente, com essa palavra, porque sabe assim, quando Deus fala fortemente com a gente, que a gente não pode estar conectado com as coisas, com aquilo que pedimos, nós não podemos estar conectado com aquilo que queremos. Às vezes a gente exige de Deus, a gente ora, já quer que aconteça. Não, nós temos que estar conectados com o Senhor. Essa madrugada, Ele me acordou 3 horas da manhã, 4 e pouco, para me orar por 2 pessoas aqui da igreja. E foi tão nítido que Ele pediu para me orar, mas Ele nunca mais tinha me acordado tão cedo. Ele sempre tem me acordado agora às 6 horas, 7 horas. E eu agradeço a Ele, porque eu estou no tempo de descansar um pouco mesmo. Mas essa madrugada Ele me acordou e eu não dormi mais aí, porque Ele precisava. Por quê? Porque eu estava conectada com Ele. Eu fui dormir já pensando no problema. E é assim que nós temos que ser, amados, conectados com Ele. Porque Ele vai te dar força, né? E Ana, ela começa a orar a Deus. E a sua oração, ela só tem peso quando ela começa a incomodar. E é interessante que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se a maneira como você vive
não está incomodando ninguém, viu, minha amada? Você não está vivendo de maneira correta. Por isso as guerras, por isso as lutas, você está vivendo de maneira errada. Porque o Evangelho é confronto, amados. O Evangelho é confronto, é perseguição, é luta, é guerra. Ana está orando e quando o sacerdote passou por ela, viu ela orando, imaginou que ela estava embriagada. Imagina se ele fizesse isso comigo, gente, do jeito que eu era. Eu já saía com ele no braço. Olha só essa mulher. Que bênção que ela é, diferente de mim, gente. Ela olhou para ele e ela disse: meu Senhor. Não, meu Senhor. Não estou embriagada. É porque o meu coração tem a tradução da minha Bíblia diz que é a minha alma, mas na outra diz que é o coração. Porque o meu coração ou a minha alma está cheia de amargura, mas. E aí Deus me pegou. Você já vai entender. Eu entendi e você vai entender. Por que Samuel, que Ana orava tanto, ele não tinha entrado no ventre de Ana? É porque Deus, ele não coloca algo doce na sua vida enquanto você não colocar o amargo para fora. Amados, e nós temos, eu vivi isso a ponto de ficar com raiva, mas com raiva mesmo, e a gente acha que não está com raiva. E aí você fica triste, você fica culpando tudo, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando mil e uma coisa. Até tem gente que culpa até Deus. Graças a Deus que eu nunca culpei ele, porque eu sei que tudo de errado é eu mesmo que procuro e puxo para mim. É nós mesmos, na nossa boca, nós amaldiçoamos às vezes. Eu tenho pavor de pessoas que dizem, né? Eu conheço pessoas assim, porque não vai dar, porque não sei o quê. Graças a Deus, esse pecado eu não tenho, porque eu sempre fui. Ultimamente eu estava até meia, o Cristo que estava me mandando para cima. Eu estava meia, até com medo, tá? De comprar alguma coisa. Eu já estava pensando que talvez o meu cartão de crédito eu ia cancelar. Porque eu estava com medo. E um dia o Cristo me deu um sacudão e eu disse, pois é aí, tá certo. Pois eu vou confiar. E essa palavra veio para que eu me levantasse e confiasse no Senhor. E aí, amados, como que Deus vai te dar aquela alegria, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser o povo mais feliz da terra, não é isso que diz? Os cristãos têm que ser o povo mais feliz da terra. Por quê, amados? Porque nós vamos entrar no céu, não? Amém? Amém. Porque lá o nosso milagre maior, tudo que nós fizemos aqui é uma preparação, o que passamos aqui é uma preparação para chegar lá. Amém. E por isso, amados, nós temos que ficar bem quietinho e agradecer a Deus que Ele nos escolheu, que nós não éramos nada e não somos nada, como ministrou a Pati, que nós somos nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Para que a excelência seja do Senhor. Isso. Por quê? Porque nós somos barro. Mas quem habita em nós, amados, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. E enquanto nós não lembrarmos, não nos crer que nós somos esse tesouro, porque Deus escolheu morar dentro de nós.
quando nós nos dermos conta da grandeza que é o que nós temos dentro de nós, amados, não era nem para ficar triste com nada, mas a gente precisa orar todos os dias para que Deus nos vença, né? E aí é engraçado porque quando ela colocou o amargo para fora, Deus colocou a doçura da promessa lá dentro. Então, a doçura da promessa qual é? A promessa qual é, amados? E é engraçado que Ana, olha só, ela morava dentro de uma casa que tinha outra mulher, eu li tanto essa palavra, que tinha outra mulher chamada Penina, né? Que são duas mulheres, né? Que o Cana tinha, né? E a Penina, ela tinha a Ana por rival. E olha só, ou inveja, né? Ela tinha inveja de Ana. E olha só, amados, a Penina, ela tinha filhos. Ela tinha muitos filhos. E Ana não tinha nada. Ana só tinha o amor dele, né? Ela não tinha nada. Mas o que a Penina fazia? A Penina vivia sempre discutindo e sei lá. E isso acontece, né? Com nós. Você já percebeu que tem gente que tem uma inveja da gente? Que, nossa, mesmo que tenha aquele tempo que você não tem nada, pode sacudir você que não tem nada. Aquele tempo como nós passamos, que perdemos tudo sem nada, mas mesmo assim tem pessoas que morrem de inveja da gente, né? O que é? A inveja, ela não tem a ver com o que nós temos. A inveja, ela tem a ver com o que nós somos. Por quê? Porque é o diabo que usa. E o inimigo sempre vai usar pessoas para te machucar, para te ferir, para te caluniar. Porque ele sabe quem habita em nós. Então, ele não quer que nós vencemos, mas a vitória é nossa, amém? Porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. E a Penina, ela discutia com Ana. E Ana, ela não debatia, você pode ver. Porque quem tem proposta, discute. Mas quem tem propósito, prossegue. Caminha para frente. Eu já estou terminando, tá? Mas é bem curtinha, eu falei. Para cada Ana, tem uma Penina. Duas até. Hã? Até duas. Até duas, às vezes é. Davi tinha Golias para enfrentar. Moisés, o mar para atravessar. Paulo, a prisão. Se você olhar para José, perseguição, prisão. Mas. Perdão para dar. Ah? E perdão para dar. Como é que é? José, perseguição, José. prisão e perdão. José teve um monte de coisa, né? Eu pulei uma parte que Deus tinha falado comigo sobre a perseguição, sobre. Eu pulei, eu não sei onde está também, certo? Não é para falar mais. Mas eu sei o que é. E para Lázaro, Deus tem a ressurreição. Aleluia. E é isso que ele tem para nós. A ressurreição. É lá que nós vamos morar na glória. Amém. E voltando lá, só um pedacinho. Quando nós, amados, somos perseguidos, caluniados, humilhados,
Todas essas pessoas que eu falei ali, elas foram, e tem mais pessoas, eu não lembro agora. Se você for olhar lá em Hebreus, né, os da fé lá, você vai ver, né? Quanto mais nós somos perseguidos, humilhados, caluniados, você pode ter certeza que o diabo está pé da vida com a gente. Porque se a tua oração não está atrapalhando ninguém, se o que tu estás fazendo, minha nora, se o que o meu filho está fazendo aqui na igreja, não estiver acontecendo nada, é porque não está fazendo efeito. Mas a gente sabe que nas regiões celestes existe uma guerra. Eu posso até sentir a guerra que existe. Tem dias que eu, para levantar, eu tenho que orar e guerrear e declarar a falência do diabo contra a minha vida. E eu declaro todos os dias, nós temos que ser em voz alta. Eu declaro para ele que eu sou mais que vencedora. Eu aprendi com a Joyce Maia, em Cristo Jesus, que o meu dia vai ser abençoado. E declaro que ele vai correr da minha vida. Eu declaro aniquilado todas as correntes que ele possa me prender, para mim poder levantar. Mas eu espero a hora que meu marido vai fazer o café, e aí eu falo alto, porque eu não gosto de falar na frente dele. E eu digo todos, ele sabe o que eu oro, né? O que é de Deus, eu oro na frente dele. Mas o que é brigando com o diabo, eu brigo com o diabo, eu digo para ele que o meu marido é normal, que o meu marido vai ficar curado, ele já está curado, e eu profetizo. Porque, amado, se você começar a ficar com aquela amargura de alma, e essa amargura, ela vem, às vezes, por uma falta de perdão, por uma mágoazinha, por uma raivazinha que a gente acha que não tem a ver, mas tem, amados. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado, e a mágoa, a raiva, a fofoca, a inveja. Isso tudo são coisas que nos impedem de Deus responder a nossa oração e dele falar conosco. Eu fico muito preocupada quando eu não ouço a voz dele. Porque eu digo, Senhor, tu estás aí? Às vezes eu levanto, vou lá na salinha de oração de noite. Eu digo, Senhor, tu estás aí? Tu estás me ouvindo, Senhor? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu ando tão triste. Porque eu sei que eu não posso ficar triste. Mas quando Deus me deu essa palavra, amados, já começou lá nas Mulheres de Jesus. Eu comecei a ser curada lá. Amém. Deus me deu uma alegria tão grande que eu nem sei contar para vocês a alegria que eu estou. Parece assim que nada mais vai levar. Amém. Amém. Aleluia. E aí, eu quero que vocês fiquem de pé. E a Indianara coloca um louvor aí. E nós vamos orar. Vou tocar. Vai tocar? Tá. E eu vou orar, como eu fiz ontem lá em Tijucas. E foi assim. Sabe quando você sente que Deus está falando mesmo? Porque comigo ele falou muito sério, né? E eu entendi que eu não posso mais guardar mais nada do meu coração. Raivinha de ninguém, tá, gente? Passado. Passado. É verdade. Eu gosto dele porque ele é inteligente, ele pega, né? Passado. Agora é só... Gente, a gente sabe que para a gente viver todos os dias alegre, a gente precisa aprender a vencer os problemas. A gente precisa estar sempre conectado com o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos achamos fracos, aí somos fortes, né? Porque o Senhor, é Ele que nos ajuda. Eu sempre faço essa oração, Senhor, me ajuda a vencer essa raiva. Senhor, me ajuda a vencer mais essa picuinha aqui. E em nome de Jesus, eu creio que chegou o tempo, porque agora já estou ouvindo muitas coisas boas. E eu creio que é o tempo da família. Amém? Nós somos
Estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, que nos move, é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não estamos de pé. Nós caminhamos pelo que vemos, que nos move, é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a tua unção, Pai. Essa unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, Senhor, para que eu tirasse tudo que era de ruim, de amargo dentro de mim, Senhor. Porque para vencer, Senhor, as crises, as situações, tudo, Senhor, nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Nós precisamos ser curados, deixar que o Senhor nos curasse. Porque quando o Senhor nos cura, Pai, nós somos alegres. Nós somos abatidos, né? Perseguidos, mas não somos abatidos, Pai. Como foi louvado essa música. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse povo que está aqui hoje, Pai. E assim como o Senhor fez na minha vida, me deu essa alegria, Pai, que o Senhor possa me dar a eles, Pai, essa alegria de enfrentar as lutas e as guerras, Pai, que possam ainda vir sobre eles, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero que vocês não esqueçam de uma coisa. Para a alegria vir, tem que colocar tudo que é de amargo para fora. Tudo aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, coloca para fora. Não que glória não tem falta, tá? Porque enquanto a gente não preencher, enquanto o Senhor não colocar o doce dele dentro de nós, é porque o amargo ainda não saiu. Temos que viver alegre. Todo mundo só acha que vive alegre, né? Só acha que não tem problema, né? Graças a Deus, amém. Perseguição não parou a igreja. Coliseu não parou a igreja. Os leões não param a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Uma semana de vitória. Consagramos o mês de junho, né? Consagramos o mês de junho ao Senhor Jesus. Pastor, 19 significa novo começo, maturidade e conclusão espiritual. 19 significa novos começos, maturidade espiritual para viver um novo momento. Aleluia, Deus abençoe a todos.